Olá, queridos e queridas, manos e manas de alma, belezinha, belezinha? Espero que vocês estejam bem. Vou fazer esse vídeo antes que vocês comecem a ficar no furdunço de Natal, porque eu sei que daqui a pouco começa aquela correria de fim de ano. Ninguém tem tempo de ficar assistindo vídeos longos, então esse fim de ano, como os demais, os vídeos serão mais curtos, né, até passar essa época de fim de ano. E antes de vocês, né, começarem nesse furdunço, muita gente viaja, vai para o comércio, vai para a rua, sai de casa, muita gente deixa tudo para o final do ano, não é mesmo? Então, antes de vocês entrarem nesse ritmo, eu vim aqui agradecer vocês imensamente por manterem esse canal de pé, porque eu não mantenho esse canal de pé. Quem mantém esse canal de pé são vocês. Então, primeiramente, com muita alegria e gratidão, eu venho agradecer a cada um de vocês. Vou abrir esse coração imensamente grato também nesse vídeo, contar um pouco da Virgínia sobrevivente, não a Virgínia terapeuta, de tudo o que tenho passado e o quanto que eu tô imensamente emocionada, feliz e grata a Deus, grata a vocês por estar conseguindo chegar até dezembro mantendo esse canal, conseguindo vir aqui a gravar, porque eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer terapia, não têm acesso à terapia, e o quanto esses vídeos são a terapia, que eu sei que não é terapia, não é a mesma coisa, mas é uma ferramenta terapêutica de cura, de validação, de sentir que aqui é um local onde as pessoas não estão loucas, onde elas podem encontrar com a verdade, encontrar outros sobreviventes nos comentários, encontrar a Virgínia sobrevivente, a Virgínia terapeuta, o quanto que manter esse canal é importante para as pessoas que dependem dele, né? Porque aqui é um canal de cura e de informação, mas não foi fácil chegar até esse dezembro, e eu vou explicar o que tem acontecido para que vocês entendam, para que vocês se previnam e que vocês consigam talvez criar um caminho diferente do meu para que não passem pelo que eu estou passando. Quem me acompanha já há mais de um ano, né, desde o ano passado, sabe que o ano passado, depois do primeiro Covid que eu peguei, eu tive vários problemas de saúde, e esses problemas de saúde se manteram, né? Não começaram, mas se manteram. E eu sei que para algumas pessoas isso tem a ver com o mundo espiritual, e eu acho que realmente pode ter algo espiritual, não falo aqui como terapeuta, mas como pessoa, como ser humano que professa uma fé, né? Acredito que sim, tem a ver com o mundo espiritual, mas pode ser que tenha a ver também com o que eu já falo aqui, né? E tenho uma série de vídeos aqui sobre experiências adversas na infância, aonde nós que somos sobreviventes, nós tendemos a algumas doenças devido aos traumas lá da infância. A gente oxida as células mais facilmente, a gente envelhece na frente da outra população, da população de modo geral, e a expectativa de vida do sobrevivente é de 60 anos, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, é de 72 a 74 anos. Então, o sobrevivente, ele tende a morrer mais cedo devido ao estresse oxidativo. As nossas células, o nosso corpo reage com doenças autoimunes, doenças cardíacas, doenças respiratórias, câncer, tudo em virtude desse estresse contínuo desde a infância, porque a gente não chega só na vida adulta e começa essa oxidação, é desde a infância. Então a gente tende a ficar velho fisicamente mais cedo, morrer mais cedo. Para além disso, pessoas autistas também têm uma expectativa de vida mais reduzida em relação à população em geral. Eu, como sobrevivente autista com estresse pós-traumático complexo, tenho também essa expectativa de vida reduzida. E por isso que eu estou tão grata e feliz de ter conseguido chegar até dezembro viva aqui. Porque hoje, ao final desse ano, eu tenho consciência de que eu fiquei os últimos 2 anos lutando para ficar viva. Tudo começou ano passado, 2023,
Eu peguei Covid no início do ano, em janeiro. Aliás, eu peguei Covid no final de 2021. E em janeiro eu peguei a influenza de 2022. Eu sobrevivi ao Covid. Depois sobrevivi à influenza. A nossa imunidade é menor devido ao estresse causado não só pelo autismo, mas pelo estresse pós-traumático, estresse dos traumas. Em janeiro eu comecei a ter uma dor abdominal absurda depois da influenza. Cheguei para o pronto-socorro, tomar medicação na veia, não sarava. Marquei um médico, fui ao médico e ele constatou lá que eu estava com 50 pedrinhas na vesícula, que eu precisava fazer uma cirurgia de emergência. 2 dias depois eu fiz uma cirurgia de emergência. 30 dias depois e a recuperação não foi legal, não foi. Por ser autista, a forma como a medicação... A gente tem sensibilidade à medicação, então a recuperação não foi tão simples. Eu passei mal, quase que eu tive que voltar para o hospital. 30 dias depois, essa dor abdominal fortíssima voltou. Eu fui a um outro médico, ele disse que possivelmente era um tipo de protozoário, me passou remédio, tomei. 15 dias depois, voltei a sentir dor abdominal absurda. O médico passou outro remédio para parasita e sem eu conseguir entender o que eu tinha, eu só sentia dor. Fui para um outro médico, um terceiro médico. Esse médico resolveu pedir uma endoscopia. Eu descobri que eu estava infectada com H. pylori e com o início de úlcera, com pangastrite e outras coisas a mais. Fiz um tratamento de 2 meses para me preparar para os antibióticos, só que o médico se acidentou e aí eu fui para um quarto médico. E ainda bem que eu fui para esse, porque o protocolo do médico anterior não estava legal, já era para eu ter entrado nos antibióticos, que são fortíssimos para matar essa bactéria que é super resistente. Foi então que, enfim, eu recebi um tratamento adequado. Matei a H. pylori, eu não, né? Medicação, né? Antibióticos fortíssimos. Sobrevivi a esses antibióticos. No entanto, a dor abdominal continuou. Isso já estávamos ali entre julho, agosto, mais ou menos. Já estava sofrendo desde o início do ano, sem saber o que eu tinha. Eu já estava quase ficando louca. Porque a dor vem e a dor é uma dor de contração, igual parto. Já tinha feito todos os tipos de exames que vocês imaginarem, de fezes. Todos que vocês imaginarem. Todos que existem. Que você até anticorpos de giardia, que é um exame específico, né? Todos que você imaginar, eu fiz. Colhendo cocô o ano inteiro, gente. Tirando sangue o ano inteiro. Até que eu cheguei nesse médico, que me diagnosticou com síndrome do intestino irritável. Cheguei a fazer um teste de respiratório para saber se eu tinha supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Fui indo para cima e para baixo, vai para a capital, faz exame, faz isso, faz aquilo, tira sangue, faz tomografia, faz ressonância. Ninguém tinha encontrado o que eu tinha até esse médico me diagnosticar e a gente começar a avaliar o que me fazia mal. E coisas que são saudáveis me faziam mal, como, por exemplo, manga. Uma das crises absurdas que fui parar no hospital, eu tinha comido manga com açaí. Castanha de caju, que é super saudável, me deu uma crise. E aí a gente foi listando e identificando que alguns alimentos que são saudáveis faziam quase eu desmaiar de dor. Teve um dia que ficou tudo preto, gente. A dor chegou num nível, eu não sabia o que era, que escureceu tudo. Eu já estava desfalecida de dor. Então foi um ano de dor. 2022 foi um ano de dor física. Dor essa que eu não sabia o que era, que me gerou mais estresse pós-traumático complexo de dor. Até que em agosto eu finalizei esse tratamento da H. pylori, comecei a tratar gastrite. Na época eu descobri que eu estava pré-diabética, porque na pandemia fiquei sedentária, engordei 10 quilos.
hábitos alimentares não saudáveis, apesar de ter uma dieta desde 2013 sem glúten, sem lactose, sem industrializados. Na pandemia foi por água abaixo, gente. Na pandemia todo mundo, né, ficou depressivo, todo mundo não saía, então pedia muita comida fora, enfim. Engordei 10 quilos, né, consumi muito carboidrato. Aí descobri que eu estava com uma esteatose hepática e precisei ir para academia, fazer atividade física, perder essa gordura abdominal, diminuir os carboidratos. E aí vale lembrar que eu fiz faculdade de nutrição, né? Fiz até o 6º período, sou terapeuta Ayurveda, além de psicanalista, então tenho um conhecimento sobre fitoterápicos, sobre alimentação. Só que tudo que eu aprendi na pandemia foi por água abaixo, porque eu realmente passei a consumir, o vilão foi o carboidrato. Passei a ingerir muito carboidrato, engordei 10 quilos, me deu essa esteatose hepática, fiquei pré-diabética, e aí eu fui correndo contra o tempo, indo para academia num calor, porque aqui é muito quente, e aí eu tenho pressão baixa, eu sou autista, e eu tenho transtorno do processamento sensorial. O calor que as pessoas sentem é um calor de 40 graus, que é o calor aqui básico do verão. Quem é autista, o que é 40 graus para pessoas neurotípicas, para a gente é 50, 60. Um calor absurdo. Mesmo assim, eu ia para academia, pegava a minha enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca menstrual, que vem toda TPM, 3 dias. Enfiava a enxaqueca debaixo do braço, enfiava a insônia debaixo do braço. Eu sofro com insônia desde quando me entendo por gente. Quando estava em cativeiro, eu tinha crises tão absurdas de insônia que eu chorava sangue porque me dava derrame ocular, ninguém me levava no médico, né? Porque eu não era levada em médico. Então, depois que eu saí do cativeiro, meu sono melhorou, mas ainda sofro com insônia. Pegava a insônia, botava debaixo do braço. Botei tudo debaixo do braço. Comecei a fazer atividade física, cortei carboidrato. Segui de agosto a dezembro 3 meses de paz. De paz, de não ir em médico, de não colher sangue, só fazer ultrassom para acompanhar ali essa esteatose, até que em janeiro de 2023 eu peguei Covid de novo. E essa Covid afetou o meu fígado drasticamente. A primeira vez eu tive perda do olfato e paladar, deu um início de alguma coisa relacionada à trombose, mas meu corpo conseguiu reverter sozinho, algo no pulmão. Me deu um nódulo no pulmão e um nódulo no fígado depois do primeiro Covid. Esse segundo Covid pegou em cheio o meu fígado. Então, em janeiro, eu peguei influenza no meu aniversário. E em janeiro de 2021, eu peguei Covid no 2022, peguei Covid no meu aniversário, convidei 10 pessoas. Dentre elas, tinha alguém que eu estava pensando que estava curado e não estava, e me transmitiu. E nesse ano, em janeiro, que já não tinha mais pandemia, e eu falei, eu vou no lugar aberto, porque ano passado eu peguei influenza. Eu não quero pegar alguma coisa de novo, então vamos para um lugar aberto. A gente foi para um restaurante céu aberto, numa pedra que tem na praia, que é um restaurante assim na pedra mesmo, com muito vento, muito vento, muito vento, muito vento. Alguém estava infectado de influenza e eu peguei influenza de novo no dia do meu aniversário. Influenza não, peguei Covid esse ano, Covid. Eu peguei esse Covid. E por que eu tô falando tudo isso, gente? Eu sei que pode ficar um vídeo um pouco cansativo. É um vídeo que, no final, eu espero que sirva para vocês terem esperança de que a vitória vai chegar. Porque é sobre isso esse vídeo. É sobre isso. Pode parecer tolo para algumas pessoas, vitimista, para outras perversas que não têm empatia de se colocar no meu lugar. Mas esse vídeo é um testemunho que eu estou dando, antecipado, porque a vitória ainda não chegou, mas vai chegar. Então, depois desse terceiro Covid, porque eu peguei Covid 3 vezes, vocês vão entender. Esse segundo Covid, na verdade, em janeiro,
afetou o meu fígado, vai para médico, faz exame, faz rastreio de não sei o que, até descobrir se virou hepatite, se era hepatite medicamentosa, porque como eu estava sofrendo com síndrome do intestino irritável, com insônia, os médicos testaram vários ansiolíticos em mim, nada funcionava, óleo de canabidiol, que não funcionou, virou, e como eu estava indo em vários médicos ao mesmo tempo, cada um mandava eu tomar um remédio. E em janeiro eu estava tomando um monte de remédio ainda. E peguei Covid. E eu não sabia, fiquei tomando paracetamol. Pegou meu fígado em cheio, hepatite medicamentosa e o Covid. E aí vai fazer ressonância, eu tenho claustrofobia devido aos traumas, né? Vocês sabem a minha história, minha mãe me trancava no banheiro para me punir porque meu pai me abusava quando eu tinha cerca de 3 anos. Então tenho claustrofobia que eu ainda não trabalhei na terapia, porque eu tive tanto trauma desde quando eu nasci, que não consegui tratar todos ainda. Porque eu só consegui chegar na terapia na vida adulta, porque eu não era levada para terapia. Então, toda vez que eu ia fazer uma ressonância, eu tinha que ser sedada. Não tem sedação aqui, aí tem que ir para a capital, enfim. Fiz essa ressonância, meu fígado não ficou com sequela, só um nódulozinho que já tinha. Sobrevivi ao Covid novamente, sobrevivi à hepatite medicamentosa e Covid, que foi a hepatologista disse que era as duas coisas, hepatite medicamentosa junto com Covid. Tinha passado por endoscopia, eu falei, ressonância, peguei o Covid, tá. Isso foi em janeiro desse ano. De fevereiro a abril, eu passei mais 3 meses tranquila. Em abril, eu comecei a sentir uma dor em todo o meu lado esquerdo. E aí eu falei, meu Deus, será que é o princípio de AVC? Porque quando eu me levei ao psiquiatra aos 20 anos, porque morou uma pessoa na casa, no cativeiro, junto comigo, que ela tinha depressão. E eu olhei os sintomas e observei, eu falei, eu acho que eu tenho depressão. Eu vou me levar no médico, porque eu não, né, nunca fui, não tinha, não era levada, né, nem médico, nem nada. Me levei e descobri que eu era suicida, que eu era depressiva e que eu sofria com ansiedade. E esse médico, esse psiquiatra de 20 anos atrás, dizia, se a gente não entrar, você tem um nível de estresse tão grande que se a gente não entrar com uma medicação para te dopar, aos 40 anos você vai ter o seu primeiro AVC. E olha que eu não sabia nada de narcisismo, nem ele na época, nem sei se está vivo ainda esse psiquiatra, mas foi quem me salvou na época. E eu pensei, nossa, eu estou com 40 anos, será que eu vou ter um AVC? E aí eu lembrei que nessas idas e vindas, tentando descobrir a dor abdominal, eu fui num cardiologista e ele falou, procura um hematologista, depois que você passar desse sufoco, porque esse hematologista vai investigar essa leve anemia que você tem desde sempre. E aí eu lembrei disso, eu falei, será que isso é alguma coisa no sangue? Vou no hematologista. A dor começou na canela, depois eu comecei a sentir dor no braço esquerdo, e por último eu comecei a sentir dor no peito, perto do coração. Aí eu me preocupei, né? E aí em abril fui no hematologista. Esse hematologista descobriu que a minha ferritina estava quase zerada. Aí começou tudo de novo. Idas e vindas em médicos. Para vocês dizerem que não é mentira. Olha o que eu tenho só de exame de sangue, gente. Ó. Só de exame de sangue isso aqui. Só de exame de sangue. E fezes, urina. Isso aqui. Pesado. Deixa eu ver se eu acho que eu não vou conseguir segurar com uma mão. Isso aqui é só exame de imagem. Para vocês terem uma noção. 2 anos indo em hospital, clínica, tomando agulhada, indo em médico. Eu não contei quantos médicos que eu fui nos últimos 2 anos, mas eu acho que para mais de 20. E aí esse hematologista falou, a gente precisa investigar por que que você
tá com um nível de ferritina tão baixo, você poderia ter um choque anafilático. Por isso que você sente dor do lado esquerdo. E aí a gente começou uma investigação com vários especialistas. Volta eu para uma médica gastro, vai eu para urologista, nefrologista, ginecologista, investigar, alergista. Comecei pela ginecologista, ela pediu ultrassom, tomografia. Aí eu descobri que eu tenho incontáveis cistos nos 2 seios. Que de 6 em 6 meses eu tenho que fazer agora, para que, né, ficar de olho, porque são todos benignos, mas tem que ficar de olho. A parte hormonal normal, sem mioma, sem endometriose, sem nada que explicasse um fluxo menstrual tão intenso a ponto de eu perder todo o meu ferro nesse sangramento mensal, que é um sangramento menstrual. No entanto, eu descobri que eu tinha uma hematúria microscópica. Então começou toda uma investigação dessa hematúria. Por que eu perdia hemácias na urina? E aí foi meses e meses e meses colhendo urina. Passei pela nefrologista. Fiquei 1 mês colhendo urina praticamente todos os dias, de 24 horas, de 3 em 3 dias, 6 amostras seguidas, 3 amostras seguidas, tuberculose renal, todos os exames dos rins eu fiz, tomografia de novo, tudo de novo. Me investigaram de cabo a rabo e a nefrologista, que é o médico dos rins, não encontrou absolutamente nada que justificasse essa perda de hemácia na urina. Nesse meio tempo eu fui para gastro de novo, fiz colonoscopia, endoscopia de novo. Continuo com gastrite, pangastrite, devido à H. pylori, não melhorou. Ela acha que a tendência é não melhorar, é eu ficar o resto da vida tratando. A colonoscopia deu tudo normal, meu intestino tá bonito, não tem pólitos, não tem nada. Fui para um urologista que me vasculhou toda, pediu outros milhões de exames, vai eu ser picada novamente. Nesse meio tempo eu fiz as infusões de ferro. O ferro foi baixando, porque os meses foram passando, eu não me dei conta, já tinha que ter voltado no hematologista, não voltei, e vai para urologista, tal. Por fim, todos os exames que o urologista poderia me pediu, por fim ele falou, olha, a única coisa que sobrou é a investigação de câncer na bexiga. E aí começou, eu com estresse pós-traumático de doenças, a paranoia de que possivelmente eu teria câncer, né? Ele falou, você é muito nova, não é fumante, e 50% da causa do câncer de bexiga, que é um câncer extremamente silencioso, é em virtude do cigarro. Então, você que fuma, investigue a sua bexiga, peça exames, marcadores tumorais de bexiga, exames, faça exame de urina com frequência, vá no urologista, investigue a sua bexiga, porque é muito silencioso. E aí ele falou, vamos passar uma sonda com uma câmera, que é um exame, que eu acho que é cistologia, o nome, eu não sei, até chegar na sua bexiga para ver se existe um câncer ali. Eu falei, eu não quero saber se eu tenho câncer nesse final de ano. Eu quero ter paz para passar o Natal e Ano Novo, meu aniversário. Eu só vou fazer esse exame depois do meu aniversário. E tudo bem, de tanto em tanto tempo você vai fazer o exame de urina. Se estiver aumentando demais essa hematúria, você vai ter que voltar aqui sim, para a gente fazer esse exame. Acordei com ele e falei, vou respirar novembro, dezembro, né? Vou entrar de férias, eu tenho que trabalhar dobrado para conseguir entrar de férias. O que aconteceu? Eu peguei Covid. No dia do meu aniversário de casamento, em setembro, final de setembro. Eu não ia a salão desde o meu aniversário, em janeiro. A última vez que eu fiz as unhas, possivelmente foi em maio, eu acho, ou antes disso. Porque eu não tive tempo. Eu só estava tentando sobreviver. Só tentando sobreviver. Não precisa me dizer que eu tô com a cara
enrugada, meu pescoço tá com rugas, meu cabelo tá... O cabelo caiu horrores nesse último Covid. Sei que eu tô com um buraco aqui, meu cabelo tá cheio de buraco. Eu sei que a minha unha tá feia, não precisa ninguém comentar, né? Eu sou uma só. Ou eu cuido da minha estética ou eu me mantenho viva. Porque é o que tá tendo no momento, gente. Até o momento eu ainda estou lutando para me manter viva. Peguei esse Covid. Na época eu estava com o exame da gastro, da endoscopia, resolvi voltar no antigo gastro para ele dar a opinião dele se eu deveria entrar com a medicação ou não, porque a outra gastro tinha dito que não ia entrar com a medicação. Eu quis saber a opinião dele. Ele é daqueles médicos que realmente foi muito bom para síndrome do intestino irritável, mas é aquele médico que se acha e quer dar pitaco na área que não é dele. Por quê? A medicina avançou muito no Brasil. Hoje os médicos falam para não comer glúten e evitar leite de vaca. Ótimo, maravilha. Incentiva as pessoas a tomarem sol, coisa que não acontecia 10, 15 anos atrás. Só que tem alguns médicos, que infelizmente em toda a profissão é assim, que eles adoram bancar a especialidade que não é deles. E aí esse médico disse assim para mim: seu problema é que você não se dá com nenhum ansiolítico. Eu falei, mas eu não vim tratar do intestino, vim tratar da gastrite. Mas também para gastrite. Me passou um remédio que fez muito mal. Eu piorei a síndrome do intestino irritável e eu estava com sintomas de gripe. E eu estava com Covid, não sabia. Eu falei, olha, eu perdi o olfato e o paladar. Tive febre. Será que é Covid? Você pode me pedir para o plano de saúde liberar para eu fazer o teste do Covid? Ele, não, seu problema, Virginia, é psicológico. É psicológico, isso é só uma gripe. Todo mundo pega gripe todo ano, Virginia. Isso aí é gripe. Porque quando você é sobrevivente e pega essa dica, não conta que você é sobrevivente. Como eu sou uma pessoa pública, eu não consigo esconder que eu sou sobrevivente. Os médicos online, eles sabem, eles pesquisam, eu acho. Sabem que eu sou uma pessoa pública. Alguns deles já me fizeram perguntas que eu não pude escapar e contar a minha história de trauma, ou parte, né, da minha história de trauma. E esses médicos que têm pouca empatia e que se acham muito, eles, agora, hoje, a medicina, né, esses médicos de hoje, sabem que existe doenças psicossomáticas. Os de 15 anos atrás não sabiam. Eles ficam com preguiça de investigar o caso e falam, é psicológico, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua cabeça. Preguiça de investigar, porque hoje em dia se fala em doença psicossomática. Esse médico com pouca empatia e muito nariz em pé, querendo dar pitaco na área da psiquiatria, da psicologia, é psicológico, todo mundo fica gripado, Virginia. É psicológico. O que aconteceu era Covid, eu deixei pra lá e eu, desculpe o palavrão, me fudi, porque eu tive pneumonia. E hoje eu perdi parte da função do meu pulmão esquerdo, porque eu não ouvia a minha intuição. Eu ouvi a autoridade do médico, e é um grande erro nosso. Estou falando para a gente se automedicar, fazer doideirada, não. Ouvir a nossa intuição. Ouvir a nossa intuição e evitar de falar de trauma. Porque quando você fala de trauma, que você veio de uma família disfuncional, eles já olham para você como se você fosse uma pessoa louca. Como se você fosse uma pessoa desprovida de inteligência emocional. Como se você não fosse uma pessoa normal, por você ser uma pessoa que sofreu traumas. Olham para você e julgam que você é vitimista, mimizenta, que você cria doença, inventa doença. Sendo que a última coisa que eu quis nos últimos 2 anos é ser acometida de doença. Sendo que o que eu mais quis foi ser saudável. E a coisa que eu mais tentei esse ano é frequentar uma academia, que eu pouco consegui porque vivia doente. E aí o médico, você tem que fazer higiene do sono. Ai de mim se não fizesse higiene do sono, gente, eu estaria chorando sangue até hoje.
Ah, você tem que tirar o glúten e a lactose. Ai de mim, se eu já estivesse fazendo isso há 10 anos, eu estaria morta, porque eu estaria toda inflamada, porque eu tenho sensibilidade. Ai de mim, ai de mim. Ah, porque você tem que tomar sol. Ai de mim se não tomasse sol. Tanto que vocês vão ver sempre que meu ombro é uma cor e meu rosto é outra. Ai de mim se eu não tomasse sol. Tudo que para os médicos é novidade, eu já faço há muito tempo. E ai de mim se não fizesse. Só que eles não acreditam. Quando eu chego e conto todo o meu histórico de doença, principalmente as sensibilidades no intestino, só o médico alergista me valida. E o meu nutricionista, que foi meu professor na faculdade, que tem um aplicativo que eu posto as fotos dos meus pratos, que acredita que eu como saudável. Porque quando eu chego para o médico e conto para o médico tudo isso, eles já automaticamente julgam, porque não entendem de trauma, não entendem de estresse pós-traumático. Ah, você tem que dormir melhor, enquanto você não investir no seu sono, sua saúde vai continuar assim. Eu digo, eu sei e eu faço de tudo para dormir melhor, o melhor possível. Aí eles me passam alface, tintura de alface, tintura de não sei o que, magnésio. Gente, isso funciona para quem tem outros motivos para ter insônia, não estresse pós-traumático. Eu já tentei tudo. Tudo. Eu tenho formação em fitoterapia, eu já tentei tudo, gente. Tudo quanto é coisa natural. De melatonina a qualquer outra coisa que vocês sonharem. Dentro da medicina Ayurveda, tudo. O meu sono não melhora porque eu estou no auge do estresse pós-traumático fazendo acompanhamento psicoterápico. Mas não adianta. No momento não adianta, infelizmente. Só se eu entrar para o tarjão e eu me recuso a entrar no tarjão. O que é o tarjão? É o tarja preta. No momento, não, meu fígado não iria aguentar. Porque ainda ficaram as sequelas. Não ficaram sequelas ali na ressonância. Mas algumas coisas eu como, eu vomito. Alguns remédios eu tomo, eu vomito. Por exemplo, remédio para enxaqueca, que antes eu podia tomar. E depois desse Covid desse ano, eu comecei a vomitar quando eu tomava. Então, quando eu tenho crise de enxaqueca, eu só tenho que chorar e esperar passar. Porque às vezes dói tanto e que eu não tenho o que fazer. E eu nem posso chorar, porque se chorar dói mais. Eu não posso tomar medicação, porque são poucas medicações que funcionam para o meu tipo de enxaqueca, que é hormonal. Eu aguento a dor e 3 dias depois passa. Mas são 3 dias que eu não posso trabalhar. Então, quando você for no médico sobrevivente, evita falar de trauma, porque você vai ser julgado. E eles não vão entender de insônia de estresse pós-traumático. Não vão, gente. Não vão. Eles não entendem. Aí não adianta tomar sol. Adianta sim. Adianta, melhora. Porque se hoje eu não tomasse sol para regular meu ciclo circadiano, se eu não tomasse melatonina que eu tomo, porque no autismo existe uma desregulação do eixo, né? Desse ciclo circadiano. Se eu não fizesse atividade física, se eu não tivesse uma alimentação saudável, se eu não fizesse higiene do sono, eu estaria com derrame ocular até hoje, com insônia gravíssima como eu tinha antes. Só que o médico não entende isso porque eles não entendem de estresse pós-traumático complexo. Eles não sabem o que é. Nem psiquiatra, neurologista tradicional no Brasil entende estresse pós-traumático. Na cabeça deles, a maioria, 90% acredita que estresse pós-traumático é só quando tem um terremoto, um acidente de carro. Trauma de pai e mãe não é trauma, é educação, né? Então eles não entendem. Então, sofri muita invalidação. Quando eu chegava para um desses gastos com essa dor abdominal, ele falava assim, ai, mas se ficar falando que vai quase desmaiar, desmaia mesmo, é psicológico. Eu estava com uma dor, desculpe a expressão, o palavrão, uma dor filha da puta, gente. Dor de parto. E o médico falava, é psicológico. Ai, passei muita raiva com o médico, para falar bem a verdade. Porque ninguém acreditava em mim até encontrar um médico que entendesse, mas que depois me invalidou, dizendo que o meu Covid não era gripe, e eu, desculpe aí o gesto, me ferrei, porque peguei uma pneumonia
E comecei a ter muita falta de ar, só descobri que era uma pneumonia porque começou muita falta de ar com desodorante, falta de ar cozinhando, a fumaça que saía, fumaça de gente que adora pôr fogo em folha, né? Falei, não, vou ter que ir no pneumologista, que não tá normal isso aqui não. Isso 15 dias depois do Covid. Fiz a tomografia, vai eu de novo fazer tomografia, vai eu colher sangue de novo. E aí eu já entrei com antibiótico. Falei, meu Deus, meu fígado, senhor fígado, aguente esses antibióticos. Entrei com corticoide, uma outra medicação que é típico de quem tem Covid, né? E fica com probleminha ali no pulmão. Fazendo inalação, sobrevivi a essa pneumonia, graças a Deus. No entanto, o pulmão esquerdo, ele ficou com... Eu perdi parte da função do pulmão esquerdo, não consigo mais falar tanto tempo, já estou com falta de ar, porque é um vídeo longo. Não consigo gravar a quantidade de vídeos que eu gravava como antes. Isso dói, porque no mundo espiritual, para quem acredita, eu acho que foi feito sim um trabalho, um feitiço para me calar, porque em 2020, quando eu levei a minha história a público no programa do Luciano Gimenez, eu fui ameaçada de morte pela minha família. Fui amparada pela Lei Maria da Penha. Como não foi possível me calar, me ameaçando de morte, e a minha voz continuou ativa, eu acho que foi feito sim um trabalho para eu me calar, para eu parar de fazer os vídeos que eu faço, de eu alertar. E não foi só um trabalho, não, foram vários. Mas graças ao Cristo que eu sirvo, que não é o Cristo da turma que acha que é cristã, mas é fariseu, que é só da boca para fora, só com um joguete político, não. Graças a esse Cristo, o Cristo verdadeiro do amor, do perdão, da compaixão, das sandálias da humildade. Graças a ele eu tô aqui falando. Tô usando esse microfone aqui falando. Nesse dezembro de 2023. Respirei pós-corticoide, pós-pneumonia. E me empelotei toda de dermatite. Uma crise alérgica alimentar. Fui pro alergista. E fiz alguns exames e descobri que eu tenho mais alergias do que eu e o meu nutricionista imaginávamos, alimentares. Comecei a fazer uma dieta mais restrita e o meu dia começa não como as demais pessoas que acordam, passam uma Claybon, uma coalho no pão, mete um queijo e presunto, põe na chapa e 2 minutos está pronto, mistura um Nescau ali com leite. Não. Tem 10 anos que é meia hora no fogão para fazer um café da manhã. E aí eu cozinho para 5 pessoas, cozinho para os meus cachorros. Porque sim, alguns dos meus cachorros têm alergias alimentares, a ração é específica, ainda tem complementação cozinhando. Dieta do próprio veterinário, sem doideirada. Então, eu não tenho doméstica, ainda não, mas se Deus quiser me abençoar, um dia eu vou ter um ajudante. Então eu tenho uma jornada tripla, porque eu tenho 2 empregos, que é esse que você está vendo aqui, e o de psicanalista. Aqui vocês não pagam para assistir, mas é um trabalho que tem custos para mim, custos financeiros, custos cognitivos, com o meu TDAH, com o meu autismo, com a minha disgrafia. Por isso vocês veem tantas palavras comidas, e se vocês não me falarem, por favor, me avisem quando eu escrever errado, eu não vejo, por causa da disgrafia. Mesmo sendo uma pessoa com deficiência, porque o autismo é uma deficiência, mesmo com estresse pós-traumático, eu ainda tenho essa jornada tripla de dona de casa, nesse calor, né? Que cozinhar nesse calor para uma pessoa autista que tem transtorno de processamento sensorial é difícil. Você está sempre cansado, sempre com uma moleza por causa do calor. Cuido da casa, cuido da minha família, eu tenho filhas, tenho um filho do coração que é meu genro,
Então, são 5 adultos para serem cuidados, contando comigo, mais 4 cachorros. E uma lista enorme de restrição alimentar. Uma lista enorme, 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 enorme de restrição alimentar. Então, boa parte do dia eu passo cozinhando. Para mim, para minha família. A outra parte limpando, varrendo, cuidando do quintal, cuidando dos cachorros. Outra parte do dia atendendo, no outro dia gravando, no outro dia vindo aqui, programando as redes sociais, estudando para poder manter, né, conteúdos para o trabalho, atendendo os meus alunos virtualmente, tirando dúvidas, respondendo e-mails, agendando consultas com a minha descalculia, porque também, além de TDAH, autista e disgrafia, tenho descalculia, eu troco os números. Apesar disso tudo, consegui chegar ao 6º período de nutrição com muito custo, porque exige muita matemática e com descalculia não é fácil. Consegui concluir a minha formação em psicanálise, que era um antigo sonho. Há 5 anos estou aqui fazendo esse trabalho e há 3 anos atendendo, né? Então, graças a Deus cheguei até aqui. Mas com essas restrições alimentares, o que ficou pior depois que eu fiz esses exames com o alergista, ele me passou a medicação, umas pomadas, em 2 dias sumiu toda a dermatite. Realmente tinha sido algo que eu comi e eu acho que eu sei o que foi. Eu acho que foi... Eu descobri que eu tenho sensibilidade à água de coco, ao leite de coco, ao milho, que eu não sabia, e outras coisinhas, tomate e ovos. Enfim, nesse meio tempo todo, tentando ir para academia. Porque um dos médicos falou, se você não fizer atividade física, sua esteatose vai voltar. Você não vai controlar a diabetes, porque continuo com o gatilho apertado da diabetes, sou pré-diabética. Você não vai controlar. A minha insulina estava em 16, que já é assim, um abraço na diabetes. Eu consegui baixar para 9, com atividade física e alimentação. Aos trancos e barrancos, dormindo mal pra caramba, segui esse ano e tentando malhar, porque 3 dias passando mal, enxaqueca, vai para médico, jornada tripla, criança fica doente, acontece não sei o que, leva o cachorro para veterinário. Assim, gente, esse ano se resumiu assim, uma porrada atrás da outra. Sobrevivi, passei pelo alergista, me livrei dessa dermatite, mas aí já tinha passado da época de ir no hematologista. E aí, quando eu fui, o meu ferro minha ferritina já tinha descido toda de novo. Voltei a fazer as infusões, estou toda picada, porque a minha veia, ela dobra aqui no pulso. Ó. E levei 3 picadas, voou sangue para tudo quanto é lado. Eu comecei a ter, eu não tinha síncope, que é esse desmaio por ver sangue e por receber injeção. Passei a ter, obviamente, depois desse maço de exame de sangue, eu passei a ter. Então, quando eu vejo sangue, eu já dá aquela tonteada, já fica tudo preto. Voltei para as minhas infusões, passei por um novo urologista, porque eu comecei a ter dor na pelve depois da dermatite. E aí descobri que eu estou, ou estava, que eu ainda tenho que repetir os exames, com uma bexiga inflamada, com cristais na urina. Os cristais a gente ainda está investigando. A inflamação na bexiga, eu entrei no antibiótico, de novo, tomei alguns dias de antibiótico. Meu fígado, graças ao bom Deus, aguentou. Vou repetir os exames em breve. Estou aguardando a liberação do plano de saúde para eu fazer uma nova tomografia.
E o ultrassom também, de nem sei do que. A da mama, que já tá na época de novo. Tô aguardando liberação para fazer, para ver se tem alguma pedra, se esses cristais evoluíram para pedras. A inflamação da bexiga, eu acho, pelos sintomas, que foi curada. Fiz as infusões, fiz isso. Esse novo urologista, achamos que ele descobriu a causa do sangramento na urina. Quando nós nos mudamos, e graças a Deus nós nos mudamos, que nesse calor, o apartamento que a gente morava antes, eu já estaria morta, porque lá é muito quente. Quando nós nos mudamos e quintal, eu comecei a pegar muito na enxada com a cabeça no sol. E ele acha que ocorreu alguma lesão. E eu não sabia que isso existia, que é a hematúria do atleta. Quando você faz muito esforço, você pode ter um sangramento na urina. E eu nem imaginava, nem sabia que tinha tuberculose renal, né? Foi um grande esforço que eu fiz. E realmente, depois desse esforço, que começou a dar hematúria na minha urina. Então, ele acha que foi isso. Nesse meio tempo, eu sou de uma igreja tradicional. Eu fui fazer campanha em igreja, gente. Igreja pentecostal do Reteté. Fui em uma delas, que uma senhora bateu o olho em mim, saiu de onde ela estava e falou assim, eu preciso orar por você. E aí, acredita quem quer, não estou obrigando ninguém a acreditar. A mulher botou a mão em mim e começou a orar, repreendendo o feitiço, trabalho. E não era pouca coisa, não, que fizeram para mim. Não era pouca coisa, não. Não é, porque eu sei que quem fez continua fazendo. Nada fica oculto, nada fica aos olhos de Deus. Essa mulher orou, gente. Comecei a sentir uma dor na uretra, fisgadas na uretra, acredita quem quiser. Fisgadas. Enquanto ela estava orando, depois que ela parou de orar, passou. E eu repeti o exame da hematúria, o exame que detecta essas hemácias na urina, e deu zerado. Desde abril, gente, eu fazendo exame. Desde abril eu fazendo exame. E os médicos sem descobrir o que eram, até que esse médico descobriu a causa. Coincidência ou não, acredita quem quiser, como eu falei, depois que essa mulher orou, eu repeti o exame 15 dias depois, pela primeira vez, deu negativo para hemácias. Pelo menos isso está resolvido, graças ao bom Deus. Não vou precisar fazer esse exame que passa a sonda com a câmera na uretra, porque é um exame com risco, é em centro cirúrgico, é com sedação. Me livrei disso. E, por fim, gente, eu sei que eu já me estendi bastante. Eu voltei para as infusões. Meu nutricionista pediu para eu passar para o nutrólogo, para a gente entender por que eu não absorvo esse ferro. Nesse meio tempo, obviamente, que a gente tentou suplementação, comi fígado, agora Pronobis, tudo que vocês imaginarem. De miúdo, de planta, de bicho, nada subiu. Nem suplementando todo tipo de ferro que você imaginar. E não só isso, né? Mesmo tomando sol, minha vitamina D continua baixa, mesmo suplementando B12 está baixa, cromo baixo, uma desnutrição generalizada, que até agora ninguém sabe. O nutrólogo que eu passei acha que eu tenho alguma síndrome de má absorção, alguma doença autoimune, apesar que todos os testes de doenças autoimunes eu já fiz, vários médicos pediram, todos negativos. Ele acha que há uma tendência genética de alguma doença autoimune que ataca meu intestino. A própria síndrome do intestino irritável faz isso, só que a minha síndrome do intestino irritável não me dá diarreia. A tendência é constipação. E já fiz colonoscopia, meu intestino está bonito. Acontece alguma coisa que eu não absorvo. Então, o nutrólogo, o nutricionista, eles me indicaram um médico que ele mexe com genética. Ele não é geneticista, mas ele faz testes genéticos voltados para nutrição, né? Então, eu consegui vaga para abril, porque esse médico tem agenda que só tem vaga para abril. É muito cara a consulta dele.
São alguns R$ 1.000, para você ter uma ideia. Alguns R$ 1.000 é muito caro. Talvez nele, na genética, a gente vai encontrar a raiz disso tudo. Por quê? Se você não tem um corpo nutrido, você tem doenças. Talvez, se a gente conseguir acertar a nutrição, a minha saúde melhore, né? Só que para isso acontecer, a gente tem que identificar o porquê que eu não absorvo o que eu tenho para absorver, mesmo com alimentação limpa, mesmo suplementando. Algo acontece e talvez a resposta está na genética. E essa é a minha última alternativa. Até abril eu vou passar por um outro nutricionista que é especialista em nutrição a doenças autoimunes e anti-envelhecimento, que é o que a gente precisa, que é sobrevivente. A gente precisa se prevenir do envelhecimento, porque a gente já tem um envelhecimento precoce. Então, em janeiro eu passo por esse nutricionista, em abril esse médico especialista em exames genéticos para tentar descobrir e melhorar a minha saúde. Até lá, espero estar aqui com vocês, espero continuar firme e forte, apesar de tudo, ter forças, fôlego e pulmão para continuar gravando, levando informação a quem precisa, levando cura a quem precisa. Não é fácil, estar aqui não é fácil. Tem muitos sobreviventes que são psicopatas e narcisistas, que ficam aqui e que sempre tentam de alguma forma desestimular, que não só eu, mas outras pessoas que fazem esse trabalho, que criticam nós mulheres, né? Porque ninguém critica. Tem homens que falam sobre narcisismo, mas ninguém critica a aparência deles, né? Mas quando é mulher, até as próprias mulheres atacam, né? Então, sempre tem uma alfinetada ou outra que cara de amassada, ruga. Eu não tenho 20 anos, gente. Eu tenho 40 anos, com experiência de vida de 80. Porque o que eu vivi não foi pouca coisa, não. Uma vida inteira de insônia. Vocês querem que eu tenha 0 rugas? Só se eu fosse rica e tivesse dinheiro para fazer 1000 procedimentos estéticos. Eu não sou, ainda sequer sou classe média. Sequer vou ter que ralar muito até abril para eu pagar essa consulta com esse médico especialista. Ralar muito, trabalhando. Porque o dinheiro não cai do céu para mim, é com ralação, é trabalhando. Apesar de todas as doenças, eu tenho que pegar as doenças e botar aqui assim, gente, e trabalhar. Porque eu sou responsável financeira por 80% de tudo que sai daqui dessa casa. Porque eu tenho filhos, eu tenho gastos, como qualquer outra pessoa. Minhas filhas têm gastos, têm plano de saúde. Então, eu não posso me dar o luxo de pegar as doenças e deixar elas me dominarem. Porque eu preciso bancar o meu próprio tratamento. Entende isso? Então eu ponho tudo debaixo do braço. Muitas vezes passo um pó na cara, uma base. Hoje está só um BB cream, que dá só uma suavizada nas espinhas, nos melasmas da idade. Tem dia que eu vou botar um filtro porque eu tô acabada de insônia, de doença. Para quem não sabe, quando você tá sem ferro, você vive cansado. Você vive cansado. Você vive com cansaço, falta de ar, parece que o ar não vem. Às vezes tem dia que eu acordo e pareço um defunto. Juro pra vocês. Aí eu passo uma base, às vezes uso um filtro, mando um sorriso na cara e penso, hoje vai ser diferente. E a maioria das vezes não é. Não fica diferente. As doenças continuam. Mas a esperança é a última que morre. Se hoje não for bom, amanhã vai ser melhor. Boto um sorriso na cara, busco a Deus e sigo. Graças a Deus eu tenho o apoio da minha família. Meus filhos, meu marido, meus cachorrinhos que me dão alegria em dias nebulosos. Vocês que estão aí do outro lado, como que eu aprendo com vocês, como que o atendimento me faz ter esperanças de dias melhores, porque eu vejo o quanto que vocês são fortes e, a força de vocês me gera força.
e me impulsiona para continuar seguindo. A vitória chegou? Não. Porque eu sei que tem gente trabalhando para minha morte. Os trabalhos continuam. Mas aquele que me guarda continua me guardando. E vai me guardar até quando ele quiser. E enquanto ele me der forças, me der voz, me der pulmão, continuarei aqui falando. Só quem pode me calar é Deus. Mas ninguém consegue me calar, a não ser Deus. Ninguém. Continuarei com essa missão aqui. Continuarei. Continuarei até quando Ele permitir. Aqueles que querem contribuir com o canal, compartilhe os vídeos e curta os vídeos e comente. São 3 Cs, compartilhar, curtir e comentar. Você me ajuda demais a manter financeiramente esse canal. Aqueles que querem contribuir de outras formas, façam um curso Como Superar Mães Narcisistas. O link vai ficar aqui na descrição. Primeiro comentário fixado, tem cupom de desconto. Aproveite e garanta sua vaga. Com 20% de desconto, cupom Natal 20. Quem quiser fazer doação com Pix também está na descrição. E aqueles que não podem ou que não querem ajudar financeiramente, por favor, compartilhe e curta os vídeos. Assista as propagandas que passam. Dessa forma você me ajuda pra caramba. E eu quero demais agradecer. Imensamente agradecer. Todo mundo que compartilha os vídeos daqui. Todo mundo, todos os pacientes que passaram por mim esse ano. Todos os alunos que compraram o curso esse ano. Se vocês não tivessem contratado os meus serviços, eu não teria conseguido me tratar. E tá viva agora. Eu não conseguiria, gente. Não conseguiria, porque eu gastei muito ano passado esse ano. Mas foi muito dinheiro mesmo. Não foi pouco, não. Muito dinheiro mesmo. Fora os meus cachorros. Vocês, quem me acompanha no Instagram sabe que nós adotamos 2 novos cachorros, que foi um desafio. Só com os cachorros eu ainda estou pagando. Foram R$8.000 de cirurgias, vacinas, tratamentos, acidentes que ocorreram, né? Estão vivos os 4, mas foram R$8.000 que nós gastamos e que ainda estou pagando. Fora a minha saúde. Então, sem esse apoio de vocês, eu não estaria viva aqui para contar a história, porque eu só pude pagar os tratamentos graças ao meu trabalho. E a vocês que escolheram, né, os meus serviços, seja na psicanálise, nos atendimentos, seja concurso. Então, eu quero agradecer demais vocês que adquiriram os meus serviços. Obrigada mesmo, obrigada. Vocês me ajudaram a me manter viva. Primeiramente Deus, depois vocês e juntamente eu com a minha força de vontade de querer continuar aqui perto de vocês, trabalhando, levando conteúdo. Meu muito obrigada mesmo. Encerro esse vídeo. Grata demais a vocês e não só agradecida, mas me sentindo protegida por Deus, guardada por Deus, porque a intenção de quem fez o trabalho é que eu estivesse morta, sem voz, mas Ele permitiu que eu continuasse aqui. Então eu sou muito grata mesmo e com muita gratidão e alegria de concluir a minha fala aqui, nessa quase 1 hora aqui. Obrigada. E que vocês tenham um bom fim de ano, com muita saúde. E cuidem-se, porque a tendência nossa realmente é o adoecimento. Comece a sua dieta logo, vá logo ao médico, não protele com sua saúde, porque quando você tem um problema aqui, problema mãe narcisista, problema é no trabalho. Quando você fica doente, todos os outros problemas não importam mais, porque sem saúde você não consegue resolver mais nenhum problema na sua vida, porque seu único problema vai ser ficar vivo. Então, não protele a sua saúde. Cuide-se, você é muito importante. E obrigada pela companhia e pela audiência e o apoio financeiro de vocês. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.